Oi, pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos voltar agora então com a teoria do ensino de Brunner, né? Vamos fechar hoje essa teoria. E aí a gente vai ter um exercício simples para vocês fazerem lá no Google Sala de Aula, tá? Uma respostinha para vocês fazerem para ter uma ideia sobre o que vocês aprenderam sobre a teoria do ensino do Brunner. E aí a gente começa sexta-feira a teoria de mediação do Vygotsky, tá bom? Mas então vamos retomar um pouquinho o que a gente tinha falado, o que a gente tinha estudado sobre a teoria do Brunner. Eu comecei a apresentar para vocês a teoria do desenvolvimento do Brunner, né, que é a partir dessas fases de representação que a criança tem em relação ao objeto do conhecimento, né? Então ela tem esses 3 tipos de fases, é a representação ativa, que basicamente lembra é a ação direta sobre o objeto do conhecimento, a representação icônica, que é essa interiorização da ação, e apesar de ter em conjunto a ação, a criança já consegue, através da tentativa de resolver um problema, pensar como resolver aquele problema, né? E por último é a representação simbólica, é o processamento, as operações, a resolução apenas por pensamento, né? Por operações mentais é o pensamento lógico, tá? Então, essas 3 fases de representação da teoria do desenvolvimento de Brunner é que vai ser a base para pensar como que ele coloca, quais são as etapas que ele coloca como interessante para a teoria de ensino dentro dessa visão de desenvolvimento que ele apresenta, né? Uma coisa importante, então, para retomar, nenhuma dessas fases substitui a outra, né? Elas acontecem ao longo da vida nessa sequência, mas uma não deixa de existir porque chegou dentro da ação da outra, né? Pensando então sobre a teoria do ensino dele a partir dessas fases, né, ele coloca que a aprendizagem ela está diretamente ligada ao desenvolvimento, né? Então, o ensino ele deve levantar essas teorias de desenvolvimento e aprendizagem para pensar em como que vai produzir esse processo de ensino e aprendizagem a partir do desenvolvimento, né? Então essa é uma das coisas que ele coloca muito bem. Então dentro disso, a teoria de ensino para o Brunner é o ideal de como que você vai, a partir do desenvolvimento, né, que eles são uma forma descritiva de estágios, de fase, né, de como que o sujeito desenvolve o pensamento, essa descrição não tem como pensar no processo de ensino-aprendizagem. A gente precisa fazer isso pensando que dentro desse processo de desenvolvimento, a gente pode pensar em como apresentar o conteúdo, o material, os temas que serão estudados, aprendidos, no caso que ele dá ênfase, ensinados, né? Então, uma das coisas bastante interessantes que o Brunner coloca é o quanto que a gente tem que pensar, lembra que qualquer tema pode ser ensinado em qualquer idade. Voltando à base filosófica dele, né? Se qualquer tema pode ser ensinado em qualquer idade, então a teoria de ensino precisa entender em qual fase da representação a criança está, para pensar em como que vai apresentar esse tema que será estudado, né? Então, eu dei bastante exemplos, né? Quando eu falei sobre essa base filosófica dele do aprendizagem de maneira circular, né, de uma mola, né, um circuito que vai passando a pessoa por todos os temas mais de uma vez e cada vez vai ficando mais complexo esses temas de estudo, né? Então é justamente isso que ele quer colocar sobre essa teoria de ensino. Você tem a teoria de prática e aprendizagem, e desenvolvimento, pensando em qual que é, como descrever quais são as possibilidades daquele aluno naquele estágio, naquela fase em que ele se apresenta, né? E aí, a partir disso, como que você vai ensinar
mais conteúdos mais complexos sobre aquele tema. Entenderam? Então é bem por aí que o Brunner coloca, tá? Sobre isso, ele tenta estabelecer um passo a passo, os temas de importante que a gente tem que pensar na hora de elaborar uma aula, né? Então, por exemplo, ele coloca o quanto que as experiências são, o aluno está diretamente vinculado ao processo de aprendizagem, ela promove uma predisposição para a aprendizagem. Então, como que vai ser selecionados os materiais, como que vai ser colocado, qual o tema, quais os recortes que vai fazer sobre aqueles temas que vão ser estudados, né? Então, essa predisposição é uma preparação do que vai ser estudado para que assim possa colocar os alunos mais de forma ativa nesse processo de aprendizagem e que contribua com o processo de desenvolvimento, de ensino e aprendizagem, né? A outra coisa é sobre a estruturação desse conjunto de conhecimento. Então, você vai colocar quais são os temas desse que vão ser trabalhados, né, do conhecimento nesse bimestre, nesse semestre, e a partir desses temas, como que você vai estruturar esse que foi levantado como os temas importantes a serem trabalhados, dentro da idade da criança, dentro da fase de representação que ela está, né, como que isso vai ser programado e organizado. Aí vem em seguida a sequência, o como que vai ser apresentado, qual vai ser a ordem de materiais, de estudos que vão ser apresentados para o aluno naquela determinada fase, né? Como que vai ser a sequência desse tema dentro daquela fase, para depois se pensar como que vai ser a sequência do mesmo tema na fase depois, né? E depois é uma colocação que ele faz, que é da distribuição do reforço, tá? Ele é de Harvard também, né? Assim como Skinner, mas ele tem a base filosófica do cognitivismo, não é do comportamentalismo. Então, diferente do comportamentalismo, ele coloca o quanto que o aluno precisa ter um reforço, ele precisa ter uma parabenização da conquista que ele teve, mas isso não como uma forma de simplesmente aplicar os prêmios ou punições no processo de ensino-aprendizagem, mas tem que ter como foco principal, na verdade, que ele dê valor, que a criança valorize a resposta correta, e a partir disso, ela busque o autocontrole, o autorreforço de, olha, eu consegui, eu acertei, então é que seja dado a ele um reforço ao aluno, né? Parabéns, você conseguiu responder, isso mesmo, tá certo? Ter esse reconhecimento do acerto do aluno, mas não se prender a esse reforço por parte do professor, com o objetivo de que o aluno atinja isso, a busca de uma satisfação, de um autocontrole que acaba terminando, né, concluindo em ele mesmo se falar, nossa, que bom, eu consegui, estou feliz, agora eu vou para o próximo tema, né? Então que o próprio aluno, que isso comece com o aluno professor, mas que depois o próprio aluno possa se colocar esse autocontrole e esse autorreforço dentro das atividades estudadas, né, do alcance das atividades estudadas. Então, pensando, né, na predisposição, dar uma detalhadinha em cada um desses temas que eu apresentei agora para vocês, né? Então, o que precisa, né? Dentro dessa predisposição, é importante que a gente levante uma situação, problema que o aluno precisa responder, e a partir disso, dentro dessa situação, problema, eles possam explorar, o aluno possa ter vários tipos de resposta, vários tipos de alternativa. Eles podem ter mais de uma forma de resolver um problema, né? Então, é de não ser colocado, isso o Brunner também coloca nessa predisposição, quando a gente pensa, o que nós vamos estudar? Vamos dar um exemplo, então. O sistema solar, né? Então, quando a gente pensa,
O que a gente vai estudar sobre o sistema solar com crianças de 8 anos, do 2º ano do ensino fundamental, né? Olha, a gente vai levantar que eles façam o levantamento de quais são os planetas, a definição do que é o Sol, né, de que ele é uma estrela, e que ele consiga organizar a ordem desses planetas no sistema solar e a rotulação deles dentro do sistema e por si mesmo. Então, são vários temas que a criança vai precisar buscar informações e elaborar isso, né? Então tem que ter essa predisposição de organização do que vai ser levantado como importante para a criança estudar, mas aí a exploração, a forma como ela vai apresentar é dela. Não precisa ter um padrão completamente fechado, tá? Cada um pode ter a sua forma e a troca disso depois, né? O como que depois isso pode ser colocado para eles que é o importante, que eles possam ter uma troca entre eles. Então ele coloca, por exemplo, na predisposição, que isso precisa ser colocado em 3 etapas, né? Então precisa da ativação, isso que eu falei dos temas, o que vai ser estudado, né? Dentro desse tema, então, que foi levantado do sistema solar, manutenção no sentido de dirigir, de dar uma ordenação para aquilo que não seja de forma caótica, né? Que aquilo aconteça de forma organizada dentro do possibilidade de cada um, que cada um traga o seu modo de resolver isso, mas que seja organizado. E que tenha, no final das contas, né, uma direção, um norte. Olha, vocês precisam atingir uma escrita, vocês precisam produzir no final uma escrita com essas definições dos temas principais que a gente colocou, né? O que é o sistema solar, quais são os planetas, o que é o Sol e qual é a relação entre o Sol e os planetas, e cada um dos planetas. Então, dentro disso, vai disparar neles os temas de interesse, a direção de como que eles vão se dispor e se organizar, perdão, agora veio, e se organizar para resolver aquele tema que foi apresentado, né? Então, a estrutura dessa forma do conhecimento. Então, cada disciplina, né, precisa disponibilizar uma estrutura sobre isso. Então, primeira coisa, né, o entendimento dos fundamentos que tornam a matéria mais compreensível. Precisa ter, e isso é importante, apresentar uma justificativa, uma colocação de como que aquele fundamento daquela teoria, ele tem que fazer sentido para o aluno. Então, se a gente está estudando o sistema solar, por que ela tem que ser trabalhada com um aluno de 8 anos? É justificar isso, né? Como que é importante ele compreender esse sistema, a partir de que é considerado importante que o aluno compreenda isso, né? Outra coisa importante, essa estrutura e forma do conhecimento, ela vai possibilitar a memória do aluno. Então, o Brunner coloca, e isso é muito interessante, que todo mundo, a não ser que tenha, todo mundo típico, né? A não ser que tenha um outro transtorno, um distúrbio, todo mundo tem a possibilidade de ação dentro do sistema nervoso central de memória, né? Então, tendo isso, é importante, como o Brunner destaca, que o tema que é estudado do sistema solar dentro do 2º ano do ensino fundamental, ele pode ser resgatado e apresentado no 6º ano, por exemplo, e a partir disso, o aluno ele vai buscar na memória dele termos, conceitos importantes que ele estudou anteriormente e lembrar, ai, nossa, é mesmo, olha, o Sol é uma estrela, é considerada das que se conhece a maior estrela, ela tem uma energia e um calor muito forte, os planetas giram em torno dela. Então, ele lembrar de situações, ele resgatar na memória temas que ele estudou, vai contribuir para ele alavancar novas informações mais complexas e evoluir dentro do conhecimento sobre o tema, né?
É importante, então, que ele tenha essa compreensão do tema que foi trabalhado, no momento em que foi colocado qual que é os objetivos principais, o que é o principal dessa disciplina, dessa matéria que se quer alcançar com esses alunos do segundo ano, né? Para a partir disso ele poder também correlacionar com outras coisas semelhantes, né? Nossa, que interessante. Então, existe o sistema solar, mas dentro do universo tem estudos também que pode apresentar outros sistemas mais complexos ou para além do que se consegue ver, a pesquisas dentro disso. Olha que interessante, como que pode se pesquisar de sair, né, de mandar uma nave ou um objeto que vai buscar informações de outros planetas dentro desse sistema ou fora desse sistema, né? Então, o quanto que isso vai desencadear, vai possibilitar a busca de outras coisas semelhantes, de comparação, né, de correlação entre diferentes informações, né? Ele coloca, então, também outra coisa, o quanto que é importante uma revisão ao longo, né, do ensino fundamental 1 e do ensino fundamental 2, com a intenção de melhora da aprendizagem no momento seguinte, na etapa seguinte. É isso que eu estava falando. Então, dentro dessa estrutura e forma de conhecimento, vai se fazendo um levantamento dos temas, do que foi apresentado, né, o fator de resgatar dentro da memória, ele ser apresentado o tema de novo em outras idades, outras faixas etárias, que possibilita a melhora da aprendizagem. Dentro disso eles tiveram essa dificuldade, o professor do segundo ano falar para o do sexto ano, eles apresentaram dificuldade sobre os planetas, identificar a sequência deles, a diferença dos planetas no final do sistema e no começo do sistema. Isso talvez seria interessante eles aprenderem agora. Então, ter essa troca entre essa revisão, né, entre os temas que foram trabalhados, contribui bastante para que seja aprofundado e disparado maior interesse ainda dos alunos dentro de cada um dos temas em cada faixa etária, né? Então, a estrutura, né, da matéria, da organização da matéria, ela tem que apresentar 3 características fundamentais, né, que são as formas de representação: ativa, icônica e simbólica, né? Não dá para pensar, essa forma de representação é uma das coisas. Então, por exemplo, não dá para a gente pensar que a gente vai trabalhar o sistema solar de forma simbólica com crianças de 8 anos do segundo ano do ensino fundamental, né? Então, peraí, a primeira coisa que precisa organizar, a estrutura da disciplina, ela deve organizar que faixa etária está essa criança, em que forma de representação, né, a maioria do grupo está. Espera-se que a maioria do grupo esteja na icônica. Então a gente pode pensar em trabalhar o sistema solar a partir de imagens, então passar algum filme ou mostrar, fazer uma maquete, depois dessa maquete produzir um texto, porque ele já tem condição de produzir texto. Então, é como que vai, primeiro, para estruturar a matéria, precisa ter essas 3 características. A primeira é essa forma de representação, ativa, icônica ou simbólica, identificar o grupo sobre isso. Depois, em relação ao que ele chama de economia, né? Ela é a quantidade de informações que podem ser conservadas nessa faixa etária. Entrando sobre essa forma de representação, como que a gente pode pensar sobre a situação de guardar informações, né, de memória sobre esses temas que vão ser estudados pensando nisso. Então, não adianta eu dar uma bagatela gigantesca de informações e eles não vão conseguir organizar todas as informações e até poder conservar em mente, né? Vai ficar mais perdido. Então, precisa ser vinculado com a prática e uma quantidade mais restrita de informações. Depois, na simbólica, mais para frente, quando retomarem, aí pode-se pensar em aumentar essa economia de informações sobre o tema estudado, né? E a potência efetiva, né? Qual que é a capacidade que pode se pensar da faixa etária, das crianças que estão nessa fase icônica de representação, de relacionar
esse tema com outros interessantes, que podem ser interessantes, parecidos também. Como que a gente pode pensar em avaliar o aluno dentro dessa correlação que ele faz com o que ele conheceu, com o tema que foi estudado e com as outras informações que já foram trabalhadas, tanto dentro desse tema quanto de outros temas parecidos, né? Então, é tentar ampliar a matéria, a disciplina, aquele tema daquela disciplina, para além de só reproduzir o texto do que ele sabe, né? É fazer discussões, fazer reflexões, discutir o que já sabia, o que aprendeu, o que o outro sabe, né? Então, dentro disso, levantar qual que é a potência, né, de aprendizagem ou de ensino sobre esse tema específico dentro dessa faixa etária, dentro dessa representação do conhecimento daquela sala de aula, né? É a sequência e suas aplicações. Então, a grande maioria dos que trabalham com a aprendizagem afirmam, né, que uma sequência é intuitiva, que a gente levanta, olha, eles estão interessados dentro disso, então, agora, próximo passo do sistema solar vai ser... Eles já viram o Sol, os planetas, a rotação de cada um desses em relação ao Sol. Então, agora a gente vai focar na Terra, né? Em qual vai ser... eles apresentaram o interesse da Lua, que gira em torno da Terra. Então, como que a gente pode alavancar o estudo sobre esse tema que eles apresentaram interesse, né? Então, como que, a partir da participação das crianças, a gente pode levantar quais são os temas importantes e que eles consideram interessantes para estabelecer a sequência dessa matéria que vai ser trabalhada, das ciências, que a gente pode levantar o tema do sistema solar e os outros que vão ser desencadeados por esse, né? Um outro fator importante é que dentro disso, a gente tem que, para conseguir entender o que a criança tem interesse, e aí apresentar a sequência da disciplina, da matéria, a gente tem que levantar, a gente tem que considerar importante o processo de descoberta da criança. Para a gente acessar o que ele tem de interesse de exploração, a gente precisa ter uma possibilidade, uma abertura para eles no processo de descoberta. É claro que a gente coloca um objetivo, né? Então, o objetivo é estudo do sistema solar. Tá? Agora, qual que é o interesse daquela turma? Não necessariamente é o mesmo da turma do ano anterior, né? Eles destacaram, essa turma destacou dentro desse processo de entender o Sol e os planetas ao redor do Sol, que eu estava dando de exemplo. Os alunos do segundo ano desse ano apresentaram interesse em estudar a Terra e a Lua em relação à Terra, o sistema que a Lua faz em relação à Terra e ao Sol, né? Olha que interessante. Então, nessa turma, a gente pode apresentar esse objetivo de interesse que disparou por essa turma, tá? Então, essa sequência e essa aplicação, ela precisa ter um objetivo principal, mas ela também precisa atender às particularidades de cada turma que está sendo trabalhado, o tema, né? E aí, então, voltando fechando, né, na verdade, com a forma da distribuição do reforço, né? Embora a teoria, o que eu falei do Brunner, também utilize a aplicação de prêmios, ela não quer fazer isso simplesmente pela forma tradicional de receber aquela resposta esperada e aquela resposta ser a mais produzida. Não é isso. É pelo reforço que o aluno tome consciência, que o aluno entenda que ele está evoluindo no processo de aprendizagem. E aí que ele faça esse auto-reforço, que ele faça essa busca de aprendizado, essa busca de estudo sobre o tema que está sendo apresentado, tá? O conhecimento dos resultados, ele tem utilidade ou não? A criança vai
olhar para isso como ela vai chegar ao final e falar, nossa, eu consegui aprender sobre o sistema solar e agora eu aprendi uma coisa interessante de como que são as fases da Lua que antes eu nunca tinha pensado. Por que tem a fase crescente, a fase nova, minguante e a fase cheia da Lua? Qual é a relação dessas fases da Lua com a Terra e com o Sol, né? Então, o quanto que o aluno vai dar este auto-reforço para si mesmo. Vai lá e falar, olha, valeu a pena aprender tudo isso. Então, é com esse intuito que o Brunner coloca que pode se apresentar, olha que bacana que você aprendeu, para que o aluno possa chegar a atingir e fazer isso ele mesmo dentro das aprendizagens, dos temas que foram estudados, tá? Então, a instrução e o papel do professor para conseguir, do Brunner, para conseguir estabelecer esses protocolos, né, esses passos a passos que a gente colocou agora. Então, o ensino, ele deve ser, como foi colocado, né, planejado, né, sobre o que é esse estágio, essa fase, perdão, é o termo do Brunner, é fase, né? O que é essa fase do desenvolvimento intelectual desse aluno e a partir disso como que eu posso contribuir para que ele aprenda, para ensinar ele mais sobre os temas dentro das possibilidades dele, né? E aí ele afirma, então, né, para uma versão de cada conhecimento ou técnica apropriada para ensinar a cada idade, por mais introdutória que seja. Então, a gente pode pegar cada tema e colocar em cada idade, desde que a gente respeite, levante qual que é a fase daquele desenvolvimento intelectual, né? E aí a afirmação final, né, do Brunner, o desenvolvimento intelectual baseia-se na interação sistemática e contingente entre um professor e o aluno. O professor precisa conhecer o aluno, entender os interesses do aluno, né, na qual o professor, amplamente equipado com técnicas anteriormente inventadas, ensina a criança. Ele, conhecendo a criança, ele vai levantar quais são os interesses dela, ele vai levantar quais são as técnicas que o professor tem, que ele considera interessante, que pode disparar o interesse na criança, e a partir disso ensinar a criança sobre os temas e a busca do conhecimento sobre os temas. É bastante interessante o Brunner, né? Então, o fato do aluno descobrir por si mesmo, né, para o Brunner, é o núcleo do processo de instrucional e evento mais importante. Se o aluno consegue descobrir um tema por si mesmo, então o professor, ele precisa organizar quais vão ser os temas trabalhados, como que eles vão ser estruturados, qual vai ser a sequência desses temas a partir da interesse do aluno e como que vai ser dado o reforço para o aluno. Então, para poder organizar as 4 bases, né, que a gente colocou, que o Brunner coloca de uma teoria de ensino, ele precisa entender qual que é o interesse do aluno sobre aquele tema, né? Então, ele tem importante responsabilidade curricular para a planificação, né? Então, a estruturação de um material e a disposição da sequência dos temas que serão apresentados nesse tema de aprendizagem e a motivação, o quanto que ele cria situações e mantém de destaque, de interesse, né? Do que ele chama de predisposição do aluno para resolver um problema e que ele se envolva com aquele tema que está sendo apresentado e estudado, né? Então, o quanto que o professor pode organizar o currículo nessas 2 vertentes, né? Planificando, então, colocando quais são os materiais importantes e à sua disposição na sequência do tema e motivando, colocando o aluno como ativo e busca de resolver um problema para que ele goste e se dedique a aprender sobre aquele tema que está sendo ensinado pelo professor. A estruturação, né? Então, precisa, dentro dessa estruturação, desses conteúdos,
né? Pensar no programa de como vai ser organizada as aprendizagens, o passo a passo, o tema dos princípios fundamentais, quais vão ser utilizados e como que vão favorecer o processo de aquisição desse conteúdo, né? Então é importante que isso seja colocado. Mais uma vez, a memorização, né, dentro desses conteúdos, ela só é possível dentro de uma situação que está sendo organizada, senão não vai ter essa organização mental que depois vai poder ser resgatada, né? Essa busca de transferência de aprendizagem, ela é em relação a como o professor coloca a estruturação desses conteúdos que vão ser apresentados, né? É assim que ele traz esses temas fundamentais, os princípios fundamentais, que vão, é a forma como ele faz isso, que vão contribuir com a compreensão dos alunos sobre esses temas, né? Bom, então, essa transferência das aprendizagens, né, que ela acontece através dessa compreensão sobre os princípios fundamentais, ela tem que ser pensada também como a base que permite o próximo passo, o avanço na compreensão, né? Então, é quando tem essa troca de aprendizagem, essa transferência que o professor consegue, estruturando esses temas de que vão ser apresentados para o aluno, é assim que ele consegue, dentro dessas trocas, dessa transferência de aprendizagem, possibilitar uma base, estruturar uma base de aprendizagem para o aluno, para que a partir disso ele possa progredir para um avanço, um próximo passo da compreensão daquele tema que está sendo trabalhado. Então, se ele está sendo trabalhado na fase de representação icônica, né, o sistema solar, por exemplo, pensando que ele tendo essa base, ele tendo essa aprendizagem, esses princípios fundamentais alcançados nesse segundo ano do ensino fundamental, é a partir disso que pode-se pensar o quanto que esse tema pode ser aprofundado em coisas mais complexas a partir do quarto, do quinto ano, porque o aluno já dominou o básico sobre isso. Então, essa correlação entre cada uma das fases, ela está diretamente vinculada ao processo de ensino dentro da instituição, dentro da escola também, né? É isso que precisa pensar, entender, para adequar essa teoria de ensino do Brunner, que ela tenha um processo de aprendizagem de um tema em forma espiral, acontecendo, se repetindo de uma forma mais complexa, tendo um avanço, né? Tendo uma superação na complexidade do tema, mas para isso precisa ter a base bem estruturada. Isso é um destaque muito importante do Brunner também, tá bom? Pessoal, é isso. Eu espero ter sanado a teoria de ensino do Brunner para vocês, tá? Depois vocês entram no Google Sala de Aula para a gente conversar, eu tiro dúvidas e ver uma perguntinha que vai ter lá para entender o quanto que vocês compreenderam sobre esse tema do Brunner. E aí, na sexta-feira, a gente começa com o Vygotsky, tá bom? Ótima semana para vocês, beijo, tchau, tchau.